do Evangelho de João, somente o versículo 10, do capítulo 2, e Apocalipse, capítulo 3, estaremos lendo o versículo 19 e o versículo 20. Quero ser grato aqui a Deus, a oportunidade mais uma vez de estar nessa igreja. Há muitos anos atrás a gente vinha mais vezes, ministrei com 6 ou 7 vezes, a maioria das vezes o ministro, o Guilherme, nos convidava, e se não me lembro se ano passado ou ano retrasado, eu tive aqui uma vez também, com esse povo abençoado, eu louvo a Deus por voltar. Antes de pregar, uma pergunta para o pastor: quem é Igor? E me indicou também. Igor, evangelista? A gente conhece tanto o Igor, ele falou que Igor me indicou, eu não perguntei nem quem é, para depois agradecer quem fez essa maravilhosa indicação. Trago um abraço de toda a Assembleia de Deus do acampamento, em especial ao nosso pastor presidente, o pastor Fabiano Borba, e o pastor Flávio Santos, vice-presidente de nosso campo, a toda a casa de oração. Tivemos uma oportunidade também, uma vez maravilhosa, de ministrar lá em Arcozeu, uma matriz dessa igreja abençoada. Feliz de rever pessoas, Marco, grande amigo, Zé, amigo de escola, mas o Vinícius é um amigo especial. Antes só de pregar, eu não vou passar pelo tempo que o pastor me deu, não, porque senão ele e depois o pastor Fabiano Borba puxa minha orelha. Mas há mais ou menos, faltando uns 3 meses nisso, para acabar o ano passado, eu estava limpando no final de ano ali, trabalhando na prefeitura, perto da quadra sintética de Governador Portela. Eu estava com fone no ouvido, botava um louvor, não adiantava, botava uma pregação, saía, não conseguia prestar atenção, muito atribulado, muito entristecido. As coisas ficaram muito apertadas, eu estava muito desanimado, muito entristecido. Eu tentava orar, eu tentava falar com Deus e não conseguia falar direito. A minha mente já pensava em desistir de tudo, eram problemas na família, emprego, saúde. Estava num momento muito complicado da minha vida, eu me senti muito atordoado. Dificuldade até para fazer as orações básicas de acordar e de dormir. Eu me lembro que eu estava ali e enquanto eu tentava fazer alguma coisa, de repente o Vinícius chegou perto, parou o cesto que ele estava carregando, e eu tentava falar com Deus, não aguento mais, eu vou desistir. Meu pensamento era fazer essa oração. Ele encostou do meu lado, o irmão estava pensando comigo ali. Tem hora que a gente pensa em desistir, tem hora que a gente pensa em largar tudo, só que a gente não pode fazer isso não. Aí pegou um texto e começou a falar da palavra de Deus comigo sem saber de nada que estava acontecendo. Eu, durão, rocha, eu me segurei. Mas quando ele saiu dali, eu ficava até de costas para onde ele estava. Mas as lágrimas desciam no rosto, e Deus me renovava, e eu saí dali fortificado. Eu não desanimei, não desisti, porque Deus nos ama. Quando a gente tem um chamado, ser usado aqui é fácil demais. Fácil até o chamado do Espírito Santo. Mas poucos têm coragem, e lá fora ter a sensibilidade de deixar Deus, através da sua vida, falar ao coração de alguém, renovar, salvar, converter. Deus te abençoe, meu irmão, em nome de Jesus. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, verso 10. Ele disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Amém? Repita comigo: o primeiro era bom, mas o último era melhor. Apocalipse, por favor. Capítulo 3, apenas o verso 19 e o 20. Amém? Amém. Eu repreendo e castigo aqueles que eu amo, portanto, ser zeloso e arrependente. Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz
voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele ceará comigo. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome de Jesus te louvo, Pai, pela oportunidade de estar de frente do seu povo. Mas reconheço que eu não sou capaz de nada, não sou capaz de entregar, de descansar, de expor a sua palavra ou fazer coisa alguma, meu Pai, se não for pelo teu Espírito Santo. Eu peço que o mesmo Deus que tem capacitado essa igreja, desde o início desse culto, a cada pessoa, meu Pai, todos que estão no altar, quantos que estão na baixa de adorar, possa, por graça e misericórdia, usar a minha vida, enquanto eu estiver falando aqui, ocorra, meu Pai, nessa igreja, o que disse Davi, que uma vez Deus falou e duas ele ouviu, que nós possamos ouvir a tua palavra nos nossos ouvidos, mas também ouvir em nosso coração, e saiamos por essas portas da paz dessa ceia, para poder viver a tua palavra. Isso eu lhe peço, meu Deus, em nome de Jesus. Você pode se sentar? Justifico a ausência da minha esposa, com o João Gabriel, que está conosco. Ela está com a labirintite bastante atacada, um pouco difícil sair de casa, prefiro ficar quietinha, porque mais tarde temos culto, saindo daqui eu vou para casa, às 5 horas da tarde, eu fiz na aula bíblica, e eu pedi a Deus para ele não deixar meu pastor me botar para pregar algo mais também, não sei se eu vou ter, mas se tiver que fazer a obra de Deus, ela estará orando por nós. Amém? Meus irmãos, quando pensamos no culto de ceia, o meu coração, quando lembra que existe a necessidade da ministração da palavra em todo o culto, eu tenho o seguinte pensamento, que dia de ceia é dia de falar, de pregar, de fazer menção à ceia do Senhor, a tudo que ela representa, como o nosso evangelista muito bem fez aqui, ao falar sobre a ceia do Senhor. Quando eu olho para esse culto especial, duas palavras, elas ficam muito avivadas na minha mente. A primeira palavra que eu penso quando eu lembro do culto de ceia, como disse aqui o nosso evangelista, e também aqui citou o nosso pastor Hélio, falando da palavra banquete. O culto de ceia lembra-nos de banquete. Banquete é mesa preparada, é uma mesa que é exposta para cear, para se alimentar, para comer daquilo que será oferecido. E quem se alimenta tende a se alimentar, porque sabe da necessidade do alimento. E o alimento vem a fortificar aquele que se alimentou. Outra palavra que me lembra o culto de ceia é a palavra festa. Na minha opinião, todo culto, sem exceção de culto algum, todo culto, até uma consagração de manhã, até uma reunião na casa de alguém para orar, para mim é uma festa. Todo culto é uma oportunidade de festejarmos ao Senhor, de prestarmos alegremente um culto em ritmo de festa ao nosso Senhor. É quando falamos de ceia, na minha opinião, é a festa principal, é a principal festa que o povo de Deus, durante o ano, uma vez ao mês, ele vai prestar ao Senhor. Mas tem aquele pensamento, existe muitos tipos de festa. Que tipo de festa seria a ceia do Senhor? Eu tenho pensamento nisso. Penso eu que a ceia do Senhor é uma festa de renovação de votos de noivado. Penso eu vou repetir, que a ceia do Senhor é uma festa aonde a gente renova os votos de noivado. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, a Bíblia ilustra a união que está breve para acontecer entre a igreja e Jesus Cristo, como a união entre a noiva com o seu noivo. É por isso que após o arrebatamento haverá o que a palavra de Deus chama de bodas do Cordeiro. Bodas é casamento. A igreja, como noiva, se unirá para sempre com Cristo, que será o seu marido, estará com ela.
sendo distribuído na festa, ela é a noiva do noivo. Ela ainda não é casada com ele. Esse vinho fora produzido pela mão de homens. Homens colheram a uva, levaram para o lagar, pisaram nela. Essa uva escorreu, entrou no lagar. O vinho passou por todo o processo do suco de uva, transformando-se em vinho. Fora produzido apenas pela mão de homens para ser servido durante os primeiros dias das bodas, antes deles se casarem. Aí a Bíblia me diz que esse vinho, ele é bom, mas quando o momento desse vinho terminou, findou, diz a palavra do Senhor, que o nosso Senhor, ele manda encher talhas com água. Ele vai fazer o milagre acontecer. A água que está dentro da talha se torna vinho, leva-se até o mestre-sala. O mestre-sala, que é o provador do vinho, quando prova dele, ele vai testificar e dizer que o vinho que fora tomado durante a festa, ele é bom, mas o vinho de agora, ele é melhor. Sabe por que havia um período do casamento ser extinguido? Porque o casamento brasileiro, a gente aliança o noivo com a noiva, com uma troca de aliança de ouro. No casamento judaico, havia necessidade da troca, da utilização de taça de vinho, porque o vinho iria representar a união do noivo com a noiva. É por isso que Jesus, quando em Mateus 26, ele dá a ceia para os discípulos, ele pega um cálice e diz: esse cálice aqui é o cálice da nova aliança, do meu sangue. E ele diz: eu não voltarei a tomar desse vinho, do fruto dessa vinha, somente tomarei quando for naquele dia na casa do meu pai. Ele está dizendo: esse vinho aqui que eu estou servindo na ceia, feito por mão de homens, ele é o primeiro vinho, mas o segundo vinho que vai ser tomado na casa do meu pai, esse vinho é melhor. Hoje nós estamos na casa do Senhor para celebrar a renovação da aliança dos votos de casamento com Ele, e você vai tomar o vinho. Tome com alegria, tome com temor, tome feliz, certo que esse vinho aqui, que é só um símbolo, ele é bom, mas um dia nós provaremos do vinho melhor quando estivermos com Ele na terra. Meu Deus, aleluia. Aí eu repito Apocalipse capítulo 3. Porque eu estou falando de um casamento judaico. Como que aconteceu o casamento judaico? Alguém, um homem, dizia para uma mulher que queria casar com ela aceitava. Mas compromisso de quem serve a Deus é de frente de autoridade. Ela precisava, diante dos pais e de seus familiares, assumir que queria se casar com esse homem. Eles combinavam um dia. Ele saiu da casa do pai dele para ir à casa daquela que seria a sua noiva. Chegando na casa dela, ela deveria ter falado aos seus familiares que alguém está vindo e quer casar com ela. Eles reuniriam a família. Eles preparavam um banquete, armavam uma mesa com todos os alimentos, e ali o banquete estaria preparado para receber aquele que queria se casar com a noiva. Ele vinha na casa dela, chegava na casa, ele não gritava, ele não chamava o nome dela. Não é honroso o varão chegar na casa de uma varoa que não é dele, ele não é parente dele,
porta batendo, até ela abrir. Ele bate na porta e ela não abre. Ele bate na porta e ela não abre. Ele bate na porta e ela não abre. Mas o dia está marcado, aonde com a porta fechada, ele vai voltar para a casa do pai e não vai levar ela para casar com ele. Ela não tem a porta fechada. Aí eu olho para Apocalipse capítulo 3, versículo 19. Lá em João 2, eu enxerguei dois vinhos, um bom e o melhor. Apocalipse 3, 19 e 20, ali tem duas ceias. Essa mensagem tem um tema: dois vinhos e duas ceias. Aonde estão as duas ceias, Anderson? Estão no capítulo, versículo número 20. Estão na porta e batem. Se abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei, farei refeição com ele e ele comigo. Não tem lógica, querido, eu dizer que eu vou lá na casa do Guilherme. Chegando na casa do Guilherme, não tem lógica eu dizer que eu vou entrar na casa dele, posso comer com ele, vou almoçar com ele. Para que eu vou botar escrito que ele também comeu comigo? Ele não vai ficar sentado olhando para mim comer. Quando a gente olha para o texto do original grego, quando você diz aqui "e ele comigo", a palavra é to espírito, que significa "e ele na minha casa". Jesus está dizendo aqui que quando ele bate na porta, abre-se a porta, existem duas ceias. A primeira é na casa da noiva, mas ele vai voltar para casa, vai preparar a ceia dele, vai voltar para buscar ela para no dia do casamento. Ela que eu ceguei com ela, agora vai ceiar comigo. Manteve a porta fechada, porque Laodiceia é noiva, não é? É igreja. Lameirão é igreja, Lameirão é noiva, acampamento é igreja, é noiva do Senhor também. A união de todos os salvos compunha a noiva, compunha a igreja verdadeira do Senhor. Mas muitas pessoas estão com a porta fechada. A porta que se refere da igreja aqui não é essa porta, porque igreja não faz culto de porta fechada. Quem faz culto de porta fechada é maçonaria. Igreja não. Igreja é de porta aberta para quem quiser entrar. Então, não é dessa porta aí que estão falando, é da porta espiritual do meu coração. O que faz o meu coração manter a porta fechada? Preciso do contexto. Versículo 19, ele diz: repreende e castigo, repreende e castigo aqueles que amam, repreende e castigo, repreensão, alerta que está no caminho errado, alerta que está em pecado, castigo, consequência de um pecado que não foi arrependido, que não foi abandonado. Então, o que mantém Jesus do lado de fora é o pecado, porque quando o pecado sai, a porta se abre e ele entra. Então a palavra de Deus para o nosso coração desta manhã é essa: enquanto deixar o pecado do lado de dentro, Jesus vai ficar do lado de fora. Quando eu tirar o pecado do lado de dentro, ele entra para ceiar comigo e me promete que eu vou
vida do seu líder. Aí Jesus diz para João: escreve para a noiva que está em Sardes, escreve para a igreja que está em Sardes, que tem nome que vivo, mas está morto. Tem fama que está vivo, mas está morto. Está morto porque Jesus é a vida, e está do lado de fora. Quando eu arrancar o pecado do lado de dentro, Jesus ele vai ligar. Ele hoje está batendo a porta. Eu não conheço a vida de ninguém, mas eu fiquei de madrugada orando, lendo, para poder pregar. Deus está falando no coração de alguém. É só se arrepender. Hoje é manhã de como eu se arrependa antes de pegar no rio. Quando pegar a alegria, na certeza que um dia você vai sair com ele também. Aleluia. Glória a Deus. Ele vai. Ele vai na casa da noiva, ele leva presente para ela. É de acordo com a situação financeira da família dele. Se ele não tem muito dinheiro, um anel de ouro. Se ele já é uma situação financeira melhor, leva ali uma pulseira de ouro. Mas se ele tem uma situação financeira muito boa, um colar com 10 gatos. É por isso que Abraão foi tão honrado por Deus financeiramente. Isaac entrou na mesma vez que quando o servo de Abraão vai buscar Rebeca, tem anel, tem pulseira de ouro, tem colar, até tiara de ouro tinha para ela. Essa era a aliança de Isaac com ela. Então, o normal, o principal dos presentes é um colar de 10 dracmas. Ele colocava no pescoço dela. Para quê? Para quando ele saísse de dentro da casa dela, alguém visse um presente, um colar de 10 dracmas no seu pescoço e soubesse que ela agora tem dono. Esse colar com 10 dracmas identificava ela como alguém que ainda não casou, mas já pertence ao noivo. E qual era a identificação? Ele mandava esculpir o seu rosto em cada uma das 10 dracmas, porque dracmas são moedas. Até os imperadores romanos faziam isso. Em Mateus 22, Jesus, quando ele ia ali afrontado pelos fariseus, ele diz o que para ele: me dá uma moeda. Qual é a carta da moeda? É do rei, é de César. Então dá para César que é de César. Mas quando o noivo, ele tinha uma situação financeira, levava o colar com 10 dracmas, tinha a imagem dele em cada uma das dracmas. Como ela perde, na parábola de Lucas 15, uma das dracmas, ela está perdendo parte da identidade dela com aquele que prometeu o casamento. Quando ela saísse na rua, alguém ia ver a imagem dele nela, a imagem dele nela, a imagem dele nela. Meu Deus! É isso que o mundo precisa enxergar na igreja, a imagem dele nela, a imagem dele nela, a imagem do noivo. Ela perdeu. Vamos procurar. Ninguém acha nada no escuro e ninguém acha nada na bagunça. Então Jesus, em Lucas 15, ele vai dizer que primeiro acende a luz, depois vai à casa. Primeiro acende a luz, depois vai à casa. Porque o que vai identificar a sujeira é a luz. Aleluia. Sem luz, ninguém sabe que está sujo. Sem luz, ninguém sabe que a sujeira está ali. Aí Davi vai dizer no Salmo 119, versículo 105, que lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a sua palavra. Através da palavra de Deus, a noiva encontra a imagem que se perdeu para poder voltar a sair na rua e alguém olhar e dizer: aquele ali é meu noivo, aquele ali é meu noivo, aquele ali vai se tornar com ele. Aí no dia do casamento, eles precisam se encontrar, certo? Eles se encontram um com o outro, no local do casamento, certo? Ela vai primeiro à frente, com 10 amigos, ele vem atrás, com um amigo só. Ela tem 10 amigas, ele tem um amigo só. Tem um amigo do noivo, João 3, 29, João Batista disse: eu não sou noivo, não sou Messias, não sou um profeta, eu sou amigo do noivo. O que ele está dizendo? Eu sou aquele que vem com o noivo, vou atrás da noiva, mas eu venho
É por isso que os dons que recebemos de Deus, eles são apenas para apontarmos o caminho do noivo para aqueles que não estão junto da noiva. Você vai sair dessa igreja nessa manhã para apontar para alguém qual é o caminho do noivo, que é a noiva sair da sua frente. Por que ela tem que ir na frente? Porque casamento brasileiro, esse negócio de a gente ficar dentro da igreja. E mulher, ele pode arrumar mulher quando se comer, porque para Jesus parece que o negócio triplica. Nossa fala bíblica de estar 5 horas. Certo? Eu 4 e meia é nojento, depois uma vez passar perfume para dar roupa, pegar a menina. Ela 2 horas, está lá, bota certinho no final, a música, olha, a vontade de eu voltar da mão para o banho para volta, porque eu não desse jeito. Mas isso é cultura romana, cultura católica. O Papa implantou isso aí. Da noiva ficar lá se arrumando, se adornando, e o noivo ali, dentro da igreja, esperando. Porque o correto é a noiva já está arrumada. Aleluia! Adornada, pela produzida, aguardando o noivo. É isso que estamos fazendo hoje, renovando os votos de noivado, porque nós estamos nos adornando pelo Espírito Santo, aguardando o noivo Jesus voltar. Aleluia! Tem 6 minutos. Aí, ele tem uma amiga, ela tem 10.
quem, quando ter a renovação do voto de noivado, vai casar com ele e não vai passar grande tribulação. E ponto final. A noiva espera o noivo, pegava-se o noivo, levava ele para o centro da festa. O noivo tem que ser o centro da festa. O centro desse culto é o noivo. Não é o pregador, não é o pastor. Se eu não viesse, vocês sairiam aqui. É ruim ir para o culto que o pastor converte, eu também não gosto. O pastor tem que estar no culto. Mas se ele não pudesse vir, o noivo não. Eu está falando do dia. Ele é o centro. Eu adoro porque ele é o centro da minha vida. Eu adoro porque ele é o centro da minha existência. Colocava o sacerdote, pegava e botava ele no centro. Ela não podia chegar perto dele, ficava no canto da festa. Ela vinha no canto da festa, o sacerdote a conduzia até o centro da festa. Quando chegava no centro da festa, eu vou encerrar. A gente pode encerrar. No primeiro dia, ele pegava um cálice com vinho. É por isso que João 2, se o vinho acaba e Jesus não faz milagre, não tem casamento. O que aliança o noivo com a noiva é o vinho. Ele vai, pega aquela taça, bebe e faz uma promessa. Eu não vou beber dessa taça mais, até o 7º dia. Meu Deus. Quando você se tornar livre, mas durante toda a festa, fazer isso em memória de mim. Em memória de mim. Glória a Deus. Mas eu sei que a qualquer momento a trombeta vai surrar. Hoje é em memória, mas um dia vai surrar nas bodas do Cordeiro. Glória a Deus. Ele quem aguenta mais simples, levanta a mão. 10. Eu vou cansar, estou pregando até mais devagar do que de costume. Pressão, anda caindo demais. Mas vamos lá. Meus irmãos, consideremos 5 minutos. Por que Jesus falta na festa? Se o vinho simboliza a alegria. O vinho simboliza a alegria. Quem nunca perdeu a alegria na vida? Quem nunca passou circunstância que a alegria foi? Aí eu fico olhando para uma festa de casamento. Que Jesus foi convidado. Se Jesus não é convidado para a festa, eu não entendo a festa está errada. Só que essa festa que João 2 está dando errado e Jesus está lá. Qual é o motivo de Deus permitir o erro? É para ele se manifestar no meio da festa. Tua vida deve ser uma festa para Jesus. Amém? E tem hora que a alegria vai acabar. É só para você lembrar que se fizer que nem Maria te chamar, a alegria vai voltar para a sua festa e ele vai se manifestar. E se entrou triste aqui esta manhã, receba a manifestação dele na sua vida. A entrada vai se transformar em um vinho de alegria. Se fosse festa minha, pegar um camarada que estava muito bonito, ele é grandão assim, botava lá na porta e falava assim: só entra quem foi convidado. Certo? Deu parecendo um polícia com vestido grandão, forte, lutador egípcio, não é? Como Guilherme? Só que na festa judaica não pode proibir beleza, sabe? Que a festa é a tua vida. Você trabalha com penetra. Embora que aqui é tudo grande. Está na tua festa, mas não tem que estar lá. O que valia com os penecas? Peneca chegava, tem convite? Não tem. Pode entrar. Com 7 dias de festa. Não pode sair da festa. É o seguinte: você não pode sentar nas mesas e não pode beber. Eles ficavam ali, em pé, 7 dias, só o sangue de Jesus. E todo mundo bebendo muito, e foi ali, secão. Nem uma coxinha se dava, nem um pastelzinho, nem uma festa. 7 dias de festa, estou com fome. Aí imagino eu, camarada virando couro. Aí eu cerveja da festa, vai ficar carrado,
jeito de acabar com a alegria dessa festa. Já que a gente não foi convidado, a gente estraga a festa daqui. Porque tem gente que só quer estragar. Não estou tentando te colocar para ninguém, não. Mas tem gente que trabalha contigo, tem gente que convive com você, às vezes é até da família, a intenção dele é só estragar a festa. Aí eles fazem o quê? Mexe no vinho, toma o vinho, porque o mestre Sala preparou, sabia o número de convidados, o vinho estava, irmão, bateu o sinal. A alegria que Jesus tem na tua vida dá para ter muito. Vem contra a tua vida, trabalho para tirar a alegria do teu coração, só que eles não sabem que Jesus está na tua festa, ele tira a alegria, ele transforma água em vinho, e a alegria volta para a recebe a alegria de volta no teu coração. E para a gente fechar aqui, pastor, meus 5 minutos, eu tenho 2 minutos, só para te dizer uma coisa. Uma frase que diz Maria, eu falei isso por oportunidade do último culto lá na igreja. Olha só, Maria está pessoalmente com Jesus. Nós chegamos diante dele pelo Espírito Santo através da oração, que ele intercede, gemir, neste começo, pega a oração e leva lá, beleza? Mas é como se você estivesse diante de Jesus, porque o Espírito Santo está te representando, certo? Então Maria chega diante de Jesus e vai fazer uma oração. Está falando com ele, estou simbolizando com uma oração. A oração dela não é por ela, mas é intercedendo pela vida de alguém. Porque esse alguém que não tem a intimidade com Jesus como ela tem, então quem tem mais intimidade intercede melhor. Eu venho aqui hoje porque tem pessoas que não têm intimidade com Jesus. Você está intercedendo por eles. E Jesus, ele vai trazer alegria de volta para a vida dessa pessoa. E através de você, da tua intercessão, você vem aqui como marido interceder por ele. E a água na vida dele vai voltar a ser vinho, ele vai reconhecer, vai se congregar. Olha só, ele intercede, mas a gente espera, esse que eu te abençoo, esse que eu te dou, esse que eu faço por ti agora, recebe a minha bênção aí, né? É assim que a gente espera. Jesus vira na cara dela, fala, mulher, vem comigo contigo, nem me chega na minha mão. Se a gente pegar escatologicamente, a gente vai entender que ele está olhando como eu, para começar, olhando para o vinho, certo? Está pensando no seu sangue, não está na hora de morrer, é isso que a gente ensina, né, no seminário. Quando a gente olha para o contexto da festa, o contexto humano da festa, olha o que a gente consegue enxergar ali. Ele está dizendo, não vai chegar da minha hora. O vinho acabou. E no português, como falo por aí, bem difícil, português bem dito, normal, como o nosso, mulher não vai chegar da minha hora. Está dizendo, sim, eu tenho isso. Não vai chegar da minha hora. Sabe por quê? Porque o casamento judaico colocava 3 pesos. Cada um. Família dos noivos. Mesa de número 2. Ali colocava os principais ali. Mesa de número 3. Aí tem a pessoa que foi convidada, só para não falar mal de você, não postar no Facebook lá, e tu convida, irmão, que esse não é bom, ficar bom, convidar fulano, porque senão vai falar demais depois. Ele porque ali. Aí olha como é que está escrito. Jesus tem que ser o primeiro em tudo que está escrito na Bíblia. Mas, no Evangelho no capítulo 2, eles foram convidados Maria, Jesus e os discípulos. Então a família da noiva, mesa de prioridade. Família do noivo, mesa de prioridade. Maria, segunda mesa. Jesus e os discípulos largaram lá na terceira. Eles vêm pegando vinho. Chegou na mesa de Maria, segunda mesa, o vinho acabou. Aí nem chegou na terceira mesa. Ela vira para Jesus, o vinho acabou. Eu não estou querendo com isso. Nem me serviu. Nem chegaram aqui para me servir. Então não vai chegar da minha hora de fazer milagre. Porque eu não tenho ninguém me servir. Aí Maria confiou a mensagem.